Esse vídeo é um tanto curioso. Eu não faria ele antes, mas algumas pessoas pediram por esse assunto aqui no canal e quando eu fui procurar, eu só achei uma imagem em espanhol. Então digamos que eu me animei bastante quando vi que ninguém tinha feito isso. Sei também que tô atrasado pra essa trend, mas é um tanto interessante, tem pontos legais nessa imagem que eu achei e algumas coisas completamente esquizofrênicas e vale a pena avisar que esse vídeo vai ter muito spoiler do mangá, então fica atento se você não leu e do anime também. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e deixar seu comentário aí embaixo também sobre as coisas bizarras que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Mas vamos lá entender as diversas camadas do iceberg de Soul Eater. Primeira camada. A primeira camada ainda é amigável e tem coisas bem interessantes que renderiam vídeos próprios, pra falar a verdade. E o primeiro ponto é, ninguém sabe como o Cid reviveu. Essa é uma dúvida bem frequente e parece que não foi explicado na história principal, mas tudo dá a entender que ele foi revivido pelo Stein, já que o Stein é um cientista maluco que adora fazer retalho nas pessoas. Mas como ele fez isso já é outra história, mas é um mundo fantasioso, então meio que não tem muito o que questionar. E parece que ele fez a mesma coisa com a Eternal Feather em Soul Eternaut, se eu não me engano também. Então não é tão estranho assim, pra falar a verdade. Esse ponto agora é um dos que eu mais gosto desse iceberg todo. Basicamente ele diz que todos os personagens tiveram que cair na insanidade pra se desenvolver e evoluir. Isso é uma verdade absurda. A Maka passou por isso no arco do Pierrot da insanidade, o Soul passou por isso na luta contra a Arachne, e esse é um dos pontos mais altos do personagem na minha opinião. Mostrar o passado dele ali foi simplesmente perfeito e eu me identifico demais com ele. O Kid passou por isso também num dos melhores arcos do mangá, que é o arco Salvage, onde ele precisou de mais porradas do Black Star pra se da bad trip que ele tava passando, mas o Black Star não necessariamente caiu na insanidade. A questão dele foi mais uma decepção e vontade de crescer. Mas tem aqueles personagens tipo Stein, que tiveram que passar por uma loucura absurda pra poder melhorar. Então, essa tese é muito mais que válida. Tá, agora a gente começa a entrar num território meio bizarro. O Eibon é a representação do demônio e por isso ele tem um livro com os 7 pecados. Eu acho isso um pouco viagem, porque o Eibon era um mago que fazia artefatos sobrenaturais e eu simplesmente não consigo enxergar nele algo do tipo, e não é uma interpretação tão esquizofrênica assim, só, sei lá, só não entendo muito bem o porquê e também não consegui desenvolver algo melhor sobre isso, então eu acho que só não. Eu não sei nem o que dizer sobre a segunda camada, mas vamos lá. Crona é uma menina. Não, só não. Esse aqui é bom demais. A loucura dos peitos está relacionada ao afeto materno que Crona nunca recebeu. Eu só quis botar isso aqui porque eu achei hilário. Eu não tenho nada pra falar. Esse é o melhor, de verdade. Esse ponto aqui rende até um vídeo próprio. Pena que ninguém ia ver. A Kim saiu do mundo das bruxas porque o poder de cura dela é uma vergonha para todas as outras bruxas. Isso me parece na verdade absurda, por um detalhe que talvez tenha passado despercebido por você. Mas as bruxas basicamente têm uma parada chamada de instinto de destruição. Isso não é algo tão bem explorado assim, mas isso é meio óbvio, visto que basicamente todas as bruxas têm magias destrutivas, e esse conceito é falado depois que o Mifune morre e a Angela fica na Shibusen, e eles comentam sobre como o instinto de destruição dela ia se aflorar logo mais. E é um conceito que poderia ser muito melhor explorado, e a magia da Kim também, mas enfim, eu acho interessante pensar sobre isso. A gente tá descendo cada vez mais e até agora não me parece tão ruim, pra falar a verdade. E eu sou completamente apaixonado e fã do que vamos falar agora, mas a tese de que o Black Star considera o Cid como seu pai é uma coisa que eu gosto demais e, meu Deus, como é que o Okubo deixou isso passar? Ele perdeu uma oportunidade ótima, desenvolveu esses dois, mas não é algo que faz aquela falta absurda. Mas também não seria ruim se existisse mais. Entre Maka e Soul, Soul é o mais maduro. Eu tenho dúvidas sobre essa afirmação. O Soul não é exatamente maduro e eu acho até que a Maka teve atitudes mais infantil em certos momentos. Sei lá, eu admito que eu nunca parei pra pensar bastante nessa questão. E o último da terceira camada foi escrito por alguém que não leu o mangá. Medusa não é mãe da Crona, mas sim roubou a criança. Não. Tanto que se você for ler o mangá, e aqui é um spoiler imenso, mas a última etapa do plano da Medusa de tornar o Crona o verdadeiro Kishin era se livrar de todos os laços, ou o mais importante. E no capítulo, uma simples história de assassinato, Crona mata Medusa, virando o verdadeiro Kishin. Então, sim, eu acho que é meio óbvio que a Medusa é a mãe biológica de Crona. Quarta camada. Essa é um tanto interessante, eu acho que eu não tenho muito pra reclamar dela, pra falar a verdade. Isso aqui é bem pesado e eu lembro exatamente da minha reação de choque ao ver essa cena, onde o Giriko quase abusa da Maka na luta deles dentro do livro de Eibon. Essa cena é completamente absurda e eu duvido bastante que o Okubo ia dar uma de Miura aqui, mas eu acho que aquela era de fato a intenção do Giriko. As bruxas eram perseguidas injustamente pela ação de uma única delas e como vingança começaram a fazer armas com a alma de humanos. Isso é uma teoria e
não acho que seja completamente mentira, mas não seria tão ruim também se fosse verdade. Não é uma informação tão necessária assim, mas muito do que sabemos das bruxas é um mistério. Mesmo que elas tenham brilhado bastante perto do final do mangá, muitas coisas ainda ficaram sem explicação. Mas vista a relação das bruxas com os humanos e os Shinigami, eu acho que não é algo tão difícil assim de acreditar. E aqui um ponto maravilhoso, e eu acho que vocês vão ter que concordar comigo, se você ler o mangá principalmente. Mas se o Justin Law tivesse um mestre, o Stein nem sequer encostaria nele. Isso é fato. Apenas. O Justin sozinho virou um Death Size. Ele bate de frente com o Stein, que é um dos mestres mais poderosos da Shibusen. Ele deu trabalho pra Medusa, ele deu trabalho pro Tezcatlipoca e ainda foi um problema absurdo na luta final. Justin é a arma mais poderosa e sozinho. Imagina com um mestre que para dar o Stein, por exemplo. Ele seria simplesmente um monstro imparável e muito poderoso. Quinta camada. A abertura 2 do anime mostra que eles supostamente seguiriam o mesmo curso do mangá. Eu discordo bastante dessa afirmação, porque essa abertura, por mais que seja uma das minhas favoritas da minha vida toda, em todos os sentidos, da música, da estética, da animação, tudo, ainda é muito vaga e mostra muito pouco ou quase nada da história em si. Então eu acredito que não seja tão verdade assim. Tanto que nessa abertura mostra uma luta contra um Kishin monstruoso, o que não acontece no mangá, e sem contar que nesse período do mangá, que supostamente o anime cobriria, o Kishin nem sequer tem o devido envolvimento na história. Black Star e Maka são gêmeos. Tá de sacanagem, né? O Excalibur poderia facilmente matar o Kishin. Talvez. O problema é que a gente nunca viu o verdadeiro poder do Excalibur, então fica difícil compreender toda a grandiosidade dele. Porém, no mangá a gente tem a informação de que o próprio é um grande antigo, então ele junto do Shinigami e o antigo que vemos junto do Kid nas profundezas do livro de Aebon são os seres mais poderosos vivos. Então é uma grande possibilidade de que o Excalibur bateria de frente fácil com o Ashura. Kid tá em perigo por ser o único Shinigami. Eu sinceramente acho que não. Por dois motivos. O Shinigami-sama, o pai do Kid, viveu mais de 1000 anos, então os Shinigamis provavelmente não têm uma data de validade, por assim dizer. E em segundo lugar, a gente não sabe como eles se reproduzem, e eu duvido que eles tenham relações iguais aos seres humanos. E o Shinigami-sama teve 2 filhos. Não sei se foi mitose, criação do barro ou coisa do tipo, mas eu realmente duvido bastante que o Kid e o Ashura vieram de relações normais. Então provavelmente o Kid tá bem de boa e vai viver mais de 1000 anos de paz como Shinigami. Sexta camada. O pai de Crona foi devorado pela Medusa. Cara, sei lá, eu não faço ideia do que falar sobre isso. Tipo, de verdade, é só lamentável. Só lamentável. Crona, ao sair da lua, vai virar o verdadeiro Kishin. Por isso que nunca poderia sair de lá. Parece que a pessoa que fez esse iceberg leu um mangá com bumbum, porque Crona já é basicamente um Kishin. O único passo que faltava era absorver o Ashura, mas como Crona não tinha mente forte o suficiente para poder tancar a insanidade, por assim dizer, acabou sendo consumido pelo Ashura. Então assim, sem contar o fato da lua ter sido selada, Crona provavelmente nunca vai sair de lá, então esse cenário hipotético é totalmente nada a ver. Sétima camada. Assim como existe um deus da morte, existe um deus da vida. Isso é interessante, eu acho, mas essa discussão vai um pouco além porque o trabalho do Shinigami é manter a ordem mundial e supor que existe um deus que concede a vida é basicamente dizer que o trabalho do Shinigami não tem valor nenhum, porque esse deus da vida pode simplesmente não conceder a vida também. Sem contar que o Shinigami lida com o balanço das almas. É confuso e eu não quero criar muita teoria aqui, então me diz aí nos comentários o que você acha e me ajuda a criar algo que justifique existir um deus da vida em Soul Eater. A mãe da Maka é uma deusa onipotente e por isso nunca vimos. Ah não, mano, essa porra é meme, não é possível que isso seja sério. Fire Force é um universo paralelo a Soul Eater. Olha, universo paralelo até vai. O problema pra mim começa quando você quer colocar os dois no mesmo mundo, no mesmo universo. Pensar nisso me deixa absolutamente puto e eu espero que o Okubo não meta uma dessa no mangá que já é basicamente perfeito. Se ele lançar que tipo Fire Force é o mesmo mundo de Soul Eater, ele vai basicamente dar uma de Kubo, de Taichi Kubo e vai lançar o Burn the Witch 2. Então eu espero que ele não faça isso num mangá perfeito. Não tem necessidade nenhuma de colocar Soul Eater nesse meio, simplesmente não, mas eu confio no meu homem, eu sei que ele não vai me decepcionar. A última camada. A última camada podia ser bem pior. Nessa podiam botar que Fire Force é a Soul Eater do futuro, podia falar que a mãe da Maka é uma deusa, podia pegar todas as bizarrices de meter nessa última camada que ficaria bem mais tenebrosa do que realmente tá. Mas, enfim, vamos direto ao ponto. Stein é pai de Crona. Não, quer dizer, talvez Crona possa ser o resultado de uma relação de bruxo e humano, mas eu duvido que seja especificamente com Stein. Nem por fatores cronológicos, mas só sei lá. Simplesmente não parece muito possível pra mim. A Medusa provavelmente não amava o Stein e ele
ele também não amava ela. E nem que seja questão de amor também, eu acho que eles não parecem um casal que combine tanto assim. Então, sei lá, isso é bem aleatório, mas bem que podia estar umas camadinhas acima. Crona é a bruxa perfeita. Eu particularmente acredito que seja a verdade e também remete ao que comentamos mais cedo sobre o instinto de destruição das bruxas. Crona não demonstra um instinto propriamente dito, porque pela maior parte do tempo, Crona tá num estado completamente submisso à Medusa. Então não é exatamente da sua própria natureza, mas julgando toda a destruição que Crona causa durante todo o curso da história, todas as cidades que Crona transformou em círculos gigantes de sangue negro, tudo isso prova que Crona basicamente se tornou a bruxa perfeita. Ainda mais depois de matar a Medusa, aquilo ali pra mim é o ápice do poder de destruição, simples assim. E para fechar com chave de ouro, ou de cu, a mãe da Maka está morta e na verdade é o Spirit que manda as cartas e os cartões postais. Isso é algo exclusivamente do anime, porque se eu não tô errado, a mãe da Maka nem é mencionada no mangá, fora aquelas ocasiões onde a Maka diz que o Spirit traía a mãe da Maka, ou essas coisas assim, mas pode ser verdade, quem sabe, a gente nunca vai saber também. Nunca foi explicado e provavelmente nunca vai ser. E isso é tão bobinho que eu nem sei porque que tá na última camada. Esse iceberg tá completamente bugado, puta que pariu. Rapaziada, eu acho que chegamos no final. Esse foi o iceberg de Soul Eater. Vale dizer que eu peguei essa imagem de uma página gringa e tava em espanhol, então eu tive que traduzir tudo e desenvolver em cima de umas coisas absolutamente bizarras. E como eu disse no início do vídeo, eu só animei a fazer porque ninguém tinha feito e achei que seria legal pra trazer pra vocês que curtem quando eu trago um conteúdo de Soul Eater. Então, obrigado a quem sugeriu e pediu esse vídeo e eu espero bastante que vocês tenham gostado, de coração. Esse vídeo foi uma viagem que só, então foi foda de pensar em cima desses temas completamente bizarros e interpretações doidas, mas se você chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado do fundo do meu coração, deixe seu like, comenta aí o que você achou, fala aí de uma coisa bizarra que você pensa sobre Soul Eater, ou zoa aí o iceberg completamente esquizofrênico, e se inscreve no canal também se não for inscrito. E aproveita para assistir um dos vídeos que tá passando na tela também, eles com certeza são tão bons quanto esse que você acabou de assistir. Eu sou o Bernardo, o mestre da foice, e até o próximo vídeo. Fortes abraços.